Fala pessoal, muito boa tarde aí a todos. Estamos iniciando aqui a live de hoje sobre gestão descomplicada, pessoal. Vou convidar aqui a Michele, participante aí da live também. Boa tarde, Nil. O pessoal já está entrando aí. Só um minutinho que ela já entra, pessoal. Fala, Eduardo, boa tarde. Só um minuto que eu tô aguardando a Michele. Já vai começar. Boa tarde, Christian. O pessoal tá entrando aí. Mariane. Hoje a live vai ser especial, hein, pessoal? Gestão descomplicada. Alguns insights aí valiosos para a gestão da sua empresa. Opa, Eduardo, com certeza. Me chama no direct, que aí depois a gente fala certinho. Legal? Acompanha a live aí, hein? A gente vai passar pelos 4 pilares aí da administração. Cadê a Michele? Tá para entrar. Oh, por nada, Eduardo. E aí? Obrigado, hein, pelo acompanhamento. Aí a Michele tá entrando aí, pessoal. Tá para entrar. Aí. Olá! Olá, boa tarde, Michele. E aí, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, João. Tudo bem com vocês? Tudo bem, por aqui tudo bem, graças a Deus. Que bom! Então já estamos iniciando a live aqui, pessoal, meio-dia em ponto. Larissa entrou também, boa tarde, Larissa. Leia também. Bom, pessoal, então, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é João Galvão, eu trabalho no escritório Galvão Contabilidade e sou administrador, contador, né? Perito contábil também e atuo aí com empresas de diversos ramos, atividades e tamanhos também, né? Pequena, média e grande empresa. E a gente vem aqui contribuir um pouquinho aí com informações relevantes do mundo contábil, do mundo empresarial, né? Juntamente com a Michele. E aí eu gostaria que você se apresentasse também, Michele, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Que legal! Pessoal, boa tarde. Agora falando com todos. Já estou acompanhando aqui a mensagem de vocês aqui. Que legal! Eu sou a Michele Caetano, sou professora, contadora, administradora. Hoje eu atuo na MCN Consultoria, atendo toda a região aqui de Sinop, Mato Grosso. A empresa que eu trabalho é de Santa Bárbara do Oeste, aí bem próximo de Campinas, né, João? Isso, bem pertinho. Bem próximo de Campinas, mas atuo aqui no Mato Grosso. E é muito legal estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre gestão, sobre negócio, sobre contabilidade. Acredito que essa live vai ser muito produtiva. Boa, boa, com certeza. Vai agregar muito para vocês aí, todo mundo que está acompanhando a live. E já entrando no tema, né, pessoal? A gente escolheu esse tema gestão descomplicada, trazendo aí os 4 pilares da administração, isso tudo ligado aí à parte contábil e tributária. A gente optou por esse tema porque a gente vê que no dia a dia das empresas, os empresários acabam cometendo muitos erros, né, e equívocos através aí do não planejamento, do não acompanhamento das atividades, de não fazer um planejamento, né, das suas vendas, das suas compras, do seu negócio. E a gente vê que, como isso é algo muito comum, a gente trouxe esses pilares que podem, né, ajudar vocês aí de alguma forma, tá bom? Então, primeiro a gente vai repassar aí cada um dos pilares e a gente vai trazer cada pilar na visão de gestão e na visão
da contabilidade ali, como que isso pode estar agregando para vocês. Legal? Entrando já no primeiro pilar, seria do planejamento. Michele, conta um pouco para a gente aí da visão de uma gestora. Como que o planejamento pode ajudar as empresas? Perfeito, João. Quando a gente fala de gestão, pessoal, e a etapa do planejar, do planejamento, que é o primeiro passo, ela é muito importante, porque é na etapa do planejamento que é definido o plano de negócios. Ou seja, tudo aquilo que o empresário ele quer da empresa a longo prazo. Aqui nós estabelecemos a cultura empresarial, né? Que, para quem não sabe, a cultura é a missão, visão e valores, é o propósito, o significado que essa empresa quer ter Boa. diante do mercado, da sociedade, né? Dos stakeholders ali, que são todas as partes interessadas. E nesse plano de negócios, é ali que ela vai estabelecer o seu crescimento. Mas quando a gente fala de gestão, João, é importante trazer aqui para o pessoal que muitas empresas fecham no Brasil entre 4 e 5 anos, a taxa de mortalidade das empresas no Brasil, elas não sobrevivem mais que isso. Olha só. Porque o empreendedor, ele começa um negócio, ele faz tudo nesse negócio, essa empresa começa a crescer. Sim. E aí, quando ela cresce, precisa organizar. Sim. Então, eu já queria falar isso para vocês que estão ouvindo essa live. Tá tudo bem. Tá tudo bem começar sem um plano e depois planejar. Mas precisa planejar. Porque se não para planejar, pode acontecer esse negócio não seguir. Boa. Né? Não continuar crescendo. Boa. Perfeito, Michele. E nesse passo do planejamento, eu trago a visão contábil e tributária, que seria dentro do planejamento tributário, que eu falo muito, né? Então, o planejamento tributário ele pode ser feito antes de abrir a empresa, igual você comentou. Se tiver um planejamento antes de abrir, legal, ótimo. Agora, se a empresa cresceu e depois ela vai se organizar e se planejar, aí sim a gente pode fazer um planejamento tributário também depois. E esse planejamento tributário seria no sentido de, por exemplo, a empresa hoje está no Simples Nacional, cresceu, o faturamento está alto, e no Simples Nacional, quanto mais eu faturo, mais eu pago de imposto, né? E a alíquota acaba que ela é gradativa, então quanto mais você fatura, mais o percentual também aumenta, legal? Então, nesse momento, quando a empresa está nesse porte, é o momento de fazer o planejamento tributário, de revisar o regime tributário da empresa. Será que, de repente, não compensa um lucro presumido ou um lucro real para essa empresa? Então, dentro da etapa, né, do pilar da administração, do planejamento, que a gente está falando que é o primeiro pilar, nesse momento, o planejamento tributário acaba sendo primordial para a empresa, né? Além disso, também a gente tem o planejamento orçamentário. De repente, a empresa não se planejou antes de abrir e ela cresceu sem o planejamento. Agora, a contabilidade pode dar um suporte para esse empresário através desse orçamento futuro. Então, de repente, quanto que eu tenho que faturar para pagar minhas contas? Qual que é meu custo fixo, meu custo variável? Quanto que eu tenho que vender para poder cobrir, né, todas as minhas despesas? Então, a contabilidade pode dar esse suporte nessa etapa do planejamento. Legal? Perfeito, perfeito. Então, assim, a primeira etapa, o primeiro pilar, né, da administração, a gente já repassou, que foi o planejamento. Agora vamos para o próximo pilar, que seria a organização. Michele, conta um pouco mais como que esse pilar da administração pode ajudar na gestão interna da empresa. Isso. Quando a gente fala de organizar, a primeira coisa que a gente organiza são os 3 pilares da empresa, que é o nível estratégico, o tático e o operacional. Então, quando a gente fala de nível estratégico pensa a longo prazo. Nível tático pensa a médio prazo. E nível operacional pensa a curto prazo. Então, a primeira missão da etapa da organização é desenhar esse organograma. Esse organograma com funções bem definidas,
com alçadas bem definidas, né? Onde cada um vai atuar, em que tempo, qual será a rotina dessas pessoas, né? Quais indicadores essas pessoas têm que entregar. Boa. E aqui também é onde é estruturado, João, os líderes. Então, quem vão ser as lideranças que vão estar à frente desses novos desafios da empresa? Porque a gente está falando que o empreendedor, ele vai para o posto ali de empresário, de diretoria, de CEO, e aí ele precisa aprender a delegar. Lembrando, tá, pessoal, que delegar não é delargar. Boa. Né? Você define as pessoas que vão estar tomando decisões, mas você continua sendo responsável por acompanhar, por treinar, por moldar, né? Eu falo que o líder, ele molda comportamentos. Então, dentro da gestão, é isso que a gente faz. A gente organiza e a gente estrutura o nível empresarial. Boa. Muito bem. E esse ponto da delegação que você comentou, Michele, ele é muito importante justamente até para não deixar o próprio empresário sobrecarregado. Né? Sim. Nessa taxa de mortalidade que você comentou, muitas vezes o empresário, a pessoa o empreendedor, né, ele acaba ficando sobrecarregado com muita atividade, principalmente ali no crescimento da empresa, e aí ele não consegue saber qual que é a prioridade daquilo que ele vai fazer, ele não consegue delegar, né? E aí nessa etapa que você comentou, ela é muito importante até por conta disso, né, da sobrecarga de trabalho, e esse tipo de delegação acaba aliviando, né? E quando a gente traz isso para o meio contábil, tá? Essa questão da organização seria o mapeamento das despesas. Então, no mundo contábil, esse pilar da organização é onde a gente faz o mapeamento das despesas, das receitas, né? Quais são as minhas despesas fixas, variáveis, as minhas receitas fixas, variáveis. Então, a contabilidade pode dar um suporte para o empresário, mostrando para ele ali quais são os números da empresa dele. Então, eu vejo muito esse pilar da organização como a palavra de mapeamento. Mostrar, né, realmente os números. Quem não tem número não consegue gerir de forma adequada. Legal? Bom, e nessa etapa da organização também, agora do mundo tributário, né, falando, no exemplo que eu comentei anteriormente, que a empresa tinha crescido e ela estava no Simples Nacional pagando muito imposto, por exemplo. Quando a gente define que ela precisa mudar para o lucro real, por exemplo, no lucro real eu consigo me aproveitar de despesas. Então, nessa etapa da organização, eu consigo mostrar quais são as despesas que eu posso me aproveitar. E aí, nesse momento, através desse mapeamento, eu consigo observar o seguinte: por exemplo, eu tenho um pagamento de aluguel, essa empresa. Você paga aluguel para pessoa, você paga aluguel através da pessoa física ou através da pessoa jurídica? Aí nessa etapa, se tiver através da pessoa física, você vai mapear e definir o seguinte: precisa organizar para a pessoa jurídica. Então, aí dessa forma a gente já tem definido o que precisa ser feito. Legal? E agora já pegando o gancho para o próximo pilar da administração, que seria a direção, né? Então, a partir do momento que a gente definiu o que tem que ser feito, a gente vai para a ação. E aí eu queria um pouco do seu comentário, Michele, em relação a esse pilar super importante aí, que é a direção, no meio da gestão, né? Quando a gente fala, João, de direção, eu preciso reforçar para vocês que nessa etapa, o que vai prevalecer são as lideranças. É aqui que as lideranças precisam entender bem qual é o propósito da empresa, como direcionar essas pessoas, né? Quais serão as estratégias no dia a dia para motivar esse time, para manter esse time com a chama acesa, porque ele precisa buscar os indicadores, ele precisa ter muito claro na rotina de trabalho para onde a empresa está indo. E aí aqui o pilar de liderança, que até eu abri uma caixinha lá de perguntas, João, e uma das perguntas que veio foi exatamente essa: como que define num processo de gestão um líder? Boa. E eu sempre falo para os meus clientes e para os alunos, né? Eu sempre reforço para eles a melhor forma de você definir uma liderança, porque quando a gente chega nessa etapa, muitas vezes dentro da empresa já vai ter pessoas. Sim. E aí, nessa etapa, eu trago um líder de fora, eu promovo alguém de dentro da operação.
Então, eu sempre reforço que nesse processo é importante o empresário ele olhar para esses cargos, para essas funções, pelas competências. Então, quem que está preparado para assumir esses cargos, olhando para os hard skills, para os soft skills, que seriam as competências que essas pessoas têm para estar à frente do negócio. Boa. Se ele usar essa estratégia, ele não vai falhar, né? Se ele usar a pessoalidade, ele vai falhar e isso pode prejudicar lá na frente, tá, João? Dentro da gestão é isso que a gente faz, né? Avaliar as pessoas e promover essa didática de direção para que a gente consiga absorver os melhores resultados. Boa. Perfeito. Muito bom, Michele. Essa live aqui tá muito produtiva aí, pessoal. Comenta já o que vocês estão achando aí da live. Mas com certeza vai agregar muito para vocês aí. E já entrando nesse pilar ainda, né, no terceiro pilar, que seria da direção, agora falando do mundo contábil, né, que sempre está ligado à gestão, em ligação com a contabilidade. E nesse exemplo, onde a gente pode trazer a questão do caixa e do lucro. Então, por exemplo, na linha que a gente vem trazendo, né? Então, eu tenho uma empresa que está faturando muito e está no Simples Nacional e precisa mudar para o lucro real, por exemplo. No controle, eu mapeei as despesas e as receitas, né? E agora, na direção, eu vou fazer a ação, né? Dentro vou tomar decisão em cima dos números que eu tenho através da contabilidade. Então, por exemplo, através do mapeamento que eu fiz na etapa anterior, eu tenho ali quanto que eu gasto de água, por exemplo. Então, aí, quando eu faço a comparação de cada mês do tanto que eu gasto de água, eu consigo ter a noção de, bom, mas por que um mês eu gastei 1.000 e outro mês eu gastei 2.000? Tem algum vazamento? Aconteceu alguma coisa? Então, já vou tomar a decisão aqui, né? Então, a contabilidade, ela pode ajudar muitas empresas na tomada de decisão dentro desse pilar da direção, né? E eu queria comentar também, Michele, em relação à diferenciação de caixa e lucro. Isso é muito importante, pessoal. A gente estabelecer aqui na nossa live essa principal diferença. Muitos empresários acabam não tendo esse controle das despesas e receitas que eu comentei e vai somente através do saldo da conta bancária ali. Ah, tem dinheiro lá, tá tendo lucro, né? Isso aí que é um grande problema dos empresários, da gente não ter esse mapeamento, essa contabilidade de perto que a gente vem falando. Então, por exemplo, tem 10 mil reais na sua conta bancária, não significa que você tem 10 mil reais de lucro. Então, eu queria deixar claro aqui que o lucro é diferente de caixa. Legal? Sim. Então, essa seria um bom insight aí para essa etapa da direção. E um segundo insight que eu queria compartilhar também com vocês seria a partir do momento em que a contabilidade fornece, né, as despesas, as receitas, eu tenho mapeado tudo, conforme a gente já falou, eu consigo entender qual que é o meu prazo de pagamento e meu prazo de recebimento. Isso também afeta diretamente o seu caixa e não o seu lucro. Então, por exemplo, vamos dizer que a sua empresa ela compra à vista e recebe dos seus clientes a prazo. Isso, em algum momento, vai quebrar ali o seu fluxo de caixa, né? Então, assim, essa etapa da direção ela é muito importante, porque ela mostra essas informações para vocês para tomar a decisão. Legal? Sim. Ô, João, antes de você ir para a próxima etapa, já que você falou dessa diferença de caixa, faturamento, lucro, eu sempre gosto de dar um exemplo claro para facilitar para o empresário. Faturamento é ego. Então, quando você às vezes está numa reunião, tem vários empresários juntos, ninguém nunca pergunta quanto você teve de lucro, mas sempre vai perguntar, mas quanto você está faturando? Boa. Qual que é o seu faturamento? Então, faturamento é ego. Caixa é o rei. Uma empresa que ela tem um caixa saudável, ela sempre vai estar pronta para o crescimento, ela sempre vai estar pronta para o desafio, né? Ela vai estar sempre preparada. Boa. E a melhor forma de trabalhar o caixa é com planejamento, porque as despesas elas vão acontecer. A empresa ela vai precisar estruturar o crédito, tá tudo certo. Porém, se não planeja, gasta mais do que
ganha. Isso é como no nosso pessoal também, pessoal. Tudo que se aplica à pessoa física, se aplica à pessoa jurídica. E o terceiro indicador, que é o lucro, é importante falar para vocês que o lucro é conceitual. Então, o lucro para uma empresa não é o mesmo para outra, porque é um conceito. É o que o investidor ele quer de retorno desse negócio. Então, isso precisa ser definido, João, lá no planejamento. Sim. Qual é o retorno esperado desse negócio? E o quarto, que eu não falei ali, mas também é um indicador importante, é a satisfação do cliente. Boa. O cliente é quem está no centro da decisão, ele está no centro do negócio. Então, não adianta a gente ter um bom planejamento, uma ótima organização, uma ótima direção, mas tudo que eu estou fazendo não está com foco no cliente. Então, pode acontecer, se você não está focando no cliente, você está focando no quê? No processo? Então, nesse momento, é importante a gente falar também que esse indicador de NPS dentro da gestão, que é a satisfação do cliente, é importante monitorar. Porque é ali que você vai entender se a sua operação está atendendo a expectativa do seu cliente. Que isso é o mais importante. É ele que é o centro do negócio. E eu vejo que essa função do empresário, né? Ele pegar e ficar focado realmente na qualidade do serviço dele, na qualidade do produto, focado no crescimento das vendas, no crescimento do negócio dele. E quando ele tem essa mentalidade de fazer a delegação de atividades, ele delegar mais, ele consegue ter mais tempo de qualidade para poder realmente aí atuar nesse crescimento da empresa, né? E legal, vamos já entrar no último pilar da administração que a gente veio falando, que seria do controle. Michele, passa um pouco aí sobre como que funciona o controle, esse último pilar da administração. Isso. Quando a gente fala de controle, é importante a gente reforçar com vocês a análise de desempenho, os KPIs. Então, todos os departamentos estratégicos de uma empresa, ele precisa ter KPI, ele precisa ter indicador claro. Então, quando a gente fala lá do financeiro, o financeiro precisa ter um indicador de fluxo de caixa, precisa controlar o prazo médio de recebimento, o prazo médio de pagamento, se tudo isso está dentro ou não do esperado. Boa. Quando a gente fala de indicador de vendas, precisa ter claro metas dos vendedores, qual é a meta diária dessa empresa, como a gente vai controlar isso dentro de um CRM, enfim. Para cada área da empresa, a gente define KPIs e implanta controles. Então, nessa etapa de controle, é importante o empresário saber que, por mais que ele faça um ótimo planejamento, ele está vulnerável ao mercado, ao que acontece lá fora. Eu falo, o ambiente externo, ele afeta a tomada de decisão. Porque a todo momento no Brasil muda uma lei, uma legislação tributária, uma legislação contábil, a política. Então, a todo momento, o ambiente externo, entra um novo concorrente no segmento, ele influencia na tomada de decisão. No dia a dia, com controles claros e objetivos, fica mais fácil interpretar a mudança de mercado e já tomar decisões e alinhamentos estratégicos naquele momento. Eu sempre falo, a gente define uma rota, mas a gente precisa estar muito aberto para ajustar a rota. Porque a todo momento a gente precisa rever o que foi planejado e, se for necessário, muda o destino, né? O destino nunca muda, mas o como chega nele muda. Boa, boa, perfeito, Michele. E nessa etapa do controle, é muito importante a gente definir os prazos, né? E acompanhar esses prazos. Então, vai ter situação em que você coloca um prazo semanal, quinzenal, mensal, anual. Então, vai depender realmente de cada tipo de meta e objetivo, né? E trazendo para aquele exemplo que eu comentei lá no começo, da empresa que estava no Simples Nacional, que ela estava com faturamento elevado, pagando muito imposto. A gente fez o planejamento, que é a primeira etapa, planejamento tributário, e definiu que o melhor regime para ela é o lucro real.
Então, a partir desse momento, a gente mapeou as despesas dela, e nesse mapeamento a gente descobriu que o aluguel, naquele tempo, né, a gente descobriu que o aluguel estava sendo pago pela pessoa física e não pela pessoa jurídica. Na terceira pilar, a gente definiu quem que iria regularizar isso. Então, ou algum administrador, ou você mesmo definiu que iria regularizar o aluguel da sua empresa, um exemplo. E nessa última etapa, você colocou o prazo para isso acontecer. Então, de repente, eu coloquei um prazo de 1 mês para resolver o aluguel. Eu vou passar da pessoa física para a pessoa jurídica, porque no regime do lucro real eu posso me aproveitar de imposto, né? Então, depois de 1 mês, eu vou olhar para trás e vou ver. Mas será que eu arrumei já o aluguel ou ainda não? Então, nesse momento, esse pilar da administração pode nos ajudar, que é a definição de prazos e a revisão deles. Legal? Isso. Eu sempre oriento as empresas a ter uma análise, João, para definir esses indicadores e não ficar ajustando. Define aquilo que ela espera e acompanha durante os 12 meses. Agora eu implementei novos processos, novos investimentos, quero mudar os KPIs. Aí você define no próximo planejamento. Por que isso? Porque é importante que as equipes não tenham 10 indicadores, 15 indicadores, mas que elas tenham indicadores principais, para que elas tenham foco e direcionamento. Porque senão ela tem tanto indicador para bater que ela não foca em nada. Então esse controle ele precisa se ajustar. E outro ponto que eu acho importante reforçar no controle são as auditorias, os diagnósticos. Então, às vezes, na hora de fazer um controle, nem sempre só a equipe ali interna é o suficiente. É importante chamar um auditor externo para ele ter uma visão mais imparcial, ou mesmo um consultor, né, que pode estar ampliando essa visão de negócios. Então, nessa etapa é importante também olhar para dentro e pedir ajuda, né, João? O contador pode ajudar a empresa, o consultor pode ajudar a empresa e assim por diante. Sim, com certeza. Muito bom. Então, pessoal, vamos recapitular, né, todos os pilares da administração. A gente já repassou aqui pelos 4 pilares, repassando aí na visão de gestão e na visão contábil e tributária, né? Então, o primeiro pilar seria o planejamento. Então, aonde eu quero chegar, basicamente, né? Qual que é o meu planejamento? O segundo pilar seria a organização, ou seja, como que eu vou fazer para chegar lá, né? E o terceiro pilar seria a delegação, a direção, né? Onde a gente traz o quê? Bom, eu sei onde que eu quero chegar e eu sei como eu vou chegar lá. Agora, quem que vai poder me ajudar com isso, né? Então, nesse terceiro pilar a gente traz essa definição. E no quarto pilar a gente define os prazos, a gente define o controle de tudo isso. Bom, eu quero chegar no lucro real. Quem pode me ajudar são os contadores, em algumas despesas que a gente pode tomar crédito. E eu quero mudar no lucro real até o mês que vem. Cheguei no mês que vem, eu vou avaliar, será que eu mudei? O que precisa ajustar? E aí está muito aquele ponto que você comentou, da gente ir ajustando as metas, né? O ambiente externo acaba influenciando muito nas empresas, né? Perfeito, João. E assim, eu queria comentar, pessoal, a importância da gente procurar um bom profissional, né? Tudo isso que a gente falou agora é mais para poder compartilhar para vocês uma noção geral de como fazer para poder administrar e gerir bem algum processo novo, algum projeto novo dentro da sua empresa. E é muito importante procurar um profissional que possa te ajudar com tudo isso e estar do seu lado realmente buscando o crescimento da empresa. Perfeito, João. Quando a gente fala dos 4 pilares, muitos clientes perguntam, mas quanto tempo? Em quanto tempo isso vai dar resultado? Quando você define bem um planejamento e consegue executar ele, no médio prazo você já vai ver esses indicadores acontecendo, no médio prazo, né? E no longo prazo, você vai ver que a empresa ela vai crescer de uma forma mais consolidada, estratégica e sempre trazendo o time junto com você para os novos desafios dessa empresa, né? Afinal, nesse processo você tem que levar as pessoas junto, né? A gente não falou aqui muito sobre pessoas, que eu acho que não é o tema da live, mas
pensar no crescimento também implica em preparar as pessoas, o capital humano ali para estar seguindo junto com os desafios da empresa. Com certeza, com certeza. Acho que esse é o maior desafio, viu, Michele? São as pessoas, né? E eu acho que com um bom treinamento, um bom acompanhamento das atividades, paciência para poder explicar, para poder treinar, acho que isso faz total diferença aí no crescimento da empresa, né? Perfeito. Legal. Que legal, João. Muito Acho que bom. o pessoal tá mandando aí algumas reações. Boa. E você abriu uma caixinha de pergunta, né, Michele? Você tem alguma pergunta que gostaria de compartilhar aí com a gente? Isso, eu já respondi dentro da etapa de direção, né, João? Que eu acredito que a etapa de liderança foi a pergunta que mais saiu ali da caixinha. Como que define o líder? Como que capacita? Então, a gente traz ali dentro da etapa de direção essa resposta, né? Essa caixinha ainda está aberta. Se você, durante o dia, tiver alguma dúvida, quiser mandar para a gente aqui, tanto na caixinha de perguntas como na resposta da live, eu acho que a gente vai respondendo também todo mundo. Legal, muito bom. E uma pergunta, né, que geralmente o pessoal me faz é de qual que é o regime tributário que mais compensa, né? E eu sempre costumo comentar que depende de cada empresa, né? Porque depende da sua despesa, da sua receita, da sua margem de lucro, principalmente, né? Então, se a sua margem de lucro ela é muito grande, dentro do regime do lucro real, por exemplo, eu pago sobre o lucro. Então, se você tem muito lucro, você vai pagar muito imposto, né? Agora, se a sua margem de lucro ela é baixa, né? Você ganha pouco em cada venda que você faz, de repente o lucro real é uma boa vantagem para você, né? Então, assim, uma pergunta que é muito recorrente é essa, e a resposta depende de cada situação, precisa ser analisada as despesas e as receitas. Legal? Perfeito. E Ô, partindo... João, e lembrando, né? Definiu qual vai ser o regime, vai impactar em todo o processo. Então, com certeza. Então, assim, para a gente falar do tema da live, né? Descomplicando gestão. Gente, gestão é processo mais pessoas. Se você tem processos bem definidos e tem as pessoas certas no lugar certo, isso é gestão, tá, João? Boa. Muito bom. Excelente comentário, Michele. Bom, então, já partindo para o final aí, gostaria de ver com você se tem alguma observação final, algum comentário final pessoal aí, e depois a gente já parte para o encerramento da live. Não tenho nenhuma observação. Queria agradecer, João, por estar aqui com você falando um pouco de gestão, descomplicando. Eu acho que vai ser a primeira de muitas lives, né? Nós temos muitos assuntos para trazer em pauta. Sim. E usar a rede social de uma forma que a gente possa trazer conhecimento, né? Falo que a nossa população, ela pega por conhecimento. Por muitas vezes não ter acesso à informação. E nós que estamos aí prestando serviço para as empresas, estamos no dia a dia dos negócios, apoiando. Se a gente puder ser um canal de contribuir com a nossa experiência e também aprender com as pessoas, que a gente possa fazer isso, seja na rede social, no dia a dia das empresas, no meu caso na sala de aula ou em qualquer lugar que a gente possa ser aí fonte de conhecimento. Boa, muito bom. Eu gostaria de agradecer a atenção de todo mundo aí. Foi muito bom compartilhar um pouco desse tempo aí com vocês. Espero que vocês tenham entendido, né, todos os tópicos que a gente passou. Gostaria de falar também que essa live vai ficar gravada, vai estar no meu perfil, no perfil da Michele. Então, se por acaso você perdeu algum momento da live, ou se achar interessante compartilhar com algum amigo seu, já manda para ele sobre dicas de gestão descomplicada aí para a gente poder realmente estar melhorando a gestão de todas as empresas, né? Eu costumo comentar e incentivar muito pagar menos imposto dentro da lei. Eu estou aqui para ajudar vocês e o que precisar é só chamar aqui no direct. E é isso, pessoal. Uma excelente semana para vocês, uma boa Páscoa
E essa live fica por aqui. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a Tchau, próxima. Tchau, tchau. tchau, João. Tchau, tchau.